A paz do Senhor, eu sou o diácono Melquisuel. Seja muito bem-vindo a mais uma aula das nossas escolas bíblicas dominicais. Estamos estudando as lições dos adultos. Hoje estudaremos a lição de número 2, que diz assim o título da lição: A fé de Abrão nas promessas de Deus. O texto áureo diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo de número 7. A verdade prática diz assim: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 13, do versículo 7 até o versículo 18. Vamos ler juntos? E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolherdes, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Muito bem, essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Vamos fazer então uma oração. Senhor Deus, Pai amado, nós te damos graça por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para aprender essa lição de número 2. Quero pedir que o Senhor venha aplicar ela aos nossos corações. Pai, que acima de tudo, esta palavra, Pai, possa gerar mudança em nós, para a glória do teu nome. Amém. Muito bem. Como eu disse na aula passada, a nossa intenção aqui não é esgotar o assunto da lição. A nossa intenção é trazer para você, querido professor e aluno, aplicações pessoais que você pode levar para a sua vida para ser abençoado no seu dia a dia e por onde quer que você passar, tá bom? Vamos ler então a nossa introdução. Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus, e o Senhor era com Abrão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade.
Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre os seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que a sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança. Muito bem, nós lemos a introdução, nós não vamos ler toda a revista, nós já vamos aqui pontuando e fazendo as aplicações. Na lição passada, nós vimos que Abrão e o seu sobrinho Ló, eles chegaram à terra de Canaã e eles foram surpreendidos com a fome, o problema da fome. E aí, naquele contexto, eles foram obrigados a peregrinar, então, lá no Egito. Quando passou essa dificuldade, aí então é a hora de eles retornarem. Agora que eles retornaram, Abraão e Ló, eles precisarão se separar, porque já não está dando para eles ficarem juntos. E aí cada um terá que escolher qual caminho seguir. Então nós veremos que Ló ele vai fazer uma escolha baseada naquilo que ele via. E Abrão vai fazer uma escolha e tomar decisões baseadas na fé e na obediência. O nosso primeiro tópico, Abrão volta do Egito para Canaã. O nosso primeiro subtópico, contenda entre os pastores. Antes de entrar nesse nosso primeiro tópico e subtópico, todos os dias em nossa jornada, nós somos desafiados a tomar decisões e fazer escolhas que podem afetar diretamente o curso da nossa história. Aí eu pergunto para você, diante dessas decisões que nós temos que tomar, diante dessas escolhas que nós temos que fazer, nós vamos agir pela fé, como Abraão agiu, ou nós vamos agir pela vista, como Ló agiu? Nesta lição, nós veremos os resultados de quem age pela fé e de quem age pela vista. Muito bem, o nosso primeiro subtópico, então, contenda entre os pastores. Os irmãos sabem que Abrão, ele prosperou muito, e com isso Ló também prosperou com ele. Aí, desse modo, a terra já não comportava mais o rebanho dos dois. Por isso, então, houve ali contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E algo interessante é que essa contenda ela poderia ter sido evitada se Abrão ele tivesse obedecido à voz de Deus de forma irrestrita, porque Deus tinha ordenado para ele: Abrão, sai-te da tua terra e do meio da tua parentela. Mas Abrão saiu da terra e levou consigo seu sobrinho Ló. E aqui é um ponto muito importante para nós, uma aplicação interessantíssima, porque existem problemas que nos encontram, como aconteceu com Jó. Mas outros problemas somos nós que plantamos, principalmente quando desobedecemos à voz de Deus, né? Então, fique atento a isso, né? Fique atento com aquilo que você planta, tá? Vamos avançar para o nosso segundo subtópico. Abrão e Ló se separam. Olha, diante do problema, daquele problema da contenda entre os pastores de um e do outro, Abrão ele vai ele vai propor ali uma separação entre eles. E aí, na verdade, isso Abrão já deveria ter feito lá em Ur dos Caldeus, né? Então, Abrão propôs o seguinte para Ló: olha, escolha para qual direção você vai. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, então eu tomarei o caminho oposto. Olha só, uma lição muito importante que nós aprendemos aqui é que às vezes nós teremos que abrir mão
de um direito que ele já é nosso, a fim de nós mantermos a paz, né? Parece não fazer sentido, mas é realmente e especialmente assim que funciona no reino de Deus. Às vezes, para ganhar algo, né, é preciso se perder alguma coisa. É preciso abrir mão de alguma coisa. E é exatamente isso que Abraão vai fazer, porque o direito era dele. Ele era o patriarca. Ele era aquele que tinha autoridade maior ali, mas ele vai abrir mão desse direito e vai falar para Ló fazer a escolha, né? Então, em meio à contenda, Abraão escolheu o quê? Escolheu ser pacificador. E aí ele agiu exatamente como Cristo ensinou. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 9, Jesus ele vai dizer assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então, que nós possamos seguir o exemplo de Abraão. Não importa se nós seremos taxados de covardes ou de fracos, a orientação bíblica para nós é: sempre que possível e quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso está lá em Romanos, capítulo 12, versículo de número 18. Vamos então para o nosso terceiro subtópico: as escolhas de cada um. Querido professor, esse aqui é um bom momento para você interagir com seus alunos, tá? Então você faz a seguinte pergunta para a sua classe, ou para os seus alunos. Pergunte para eles assim: você busca a orientação de Deus antes de tomar decisões e fazer escolhas? Né? Depois você pergunte se alguém ali na sua classe já se arrependeu de alguma escolha que você fez. Quando você ouvir as respostas, diga para eles que as nossas escolhas hoje definem a nossa vida de amanhã. Então, uma escolha equivocada, ela é muito complicada, por quê? Porque ela pode trazer prejuízos irreparáveis. Explique então que Ló ele não buscou a orientação de Deus e aí ele fez uma escolha pela aparência, né? Ele viu ali as belezas das campinas do Jordão e ele foi habitar na terra de Sodoma. E na terra de Sodoma, os homens eram maus e eram grandes pecadores com o Senhor, contra o Senhor. Isso está lá no nosso texto bíblico, tá? Então, escolhas que são feitas sem a direção divina, quase sempre elas resultam nas piores consequências. Por outro lado, Abrão escolheu um lugar que, assim, talvez não era tão agradável aos olhos como as campinas do Jordão, não é verdade? Contudo, era a terra prometida. Então, ele teve a bênção de Deus. E aqui vai uma palavra para você que está me assistindo, né? Não te preocupes com o lugar onde Deus te ordenou para ir. Se você seguir a orientação dele e permanecer em obediência, no tempo certo, Deus vai te honrar. No tempo certo, ele te prosperará. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos então avançar para o nosso segundo tópico, as consequências das escolhas. Querido professor e aluno, as nossas escolhas, elas são como sementes. E aí, sementes que nós plantamos ao longo da nossa caminhada. E inevitavelmente, essas sementes, elas germinarão, essas sementes crescerão e darão frutos que nós teremos que colher, tá? E a Bíblia vai afirmar em Gálatas, vamos ler juntos? Gálatas, capítulo de número 6. Deixa eu encontrar aqui. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear,
isso também ceifará. Então, nesse segundo tópico, nós veremos os resultados das escolhas que Abrão fez, também veremos os resultados das escolhas que Ló fez. Vamos então para o nosso primeiro subtópico, os resultados das escolhas de Abrão. Deus, ele aprovou as escolhas de Abrão. Por quê? Porque Abrão foi obediente. E aí, como Abrão foi obediente, ele foi abençoado também com uma grande promessa. Deus disse para ele: Abrão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente e olha para o ocidente. Toda essa terra que você está vendo, eu vou dar ela para ti e para a tua descendência para sempre. E eu farei a tua descendência como o pó da terra. A tua descendência será grande. Será que alguém pode contar o pó da terra? Né? E aí há uma lição muito importante para nós aqui, é que assim como Abrão, ele escolheu depender de Deus, nós também precisamos mais do que nunca, né? Depender do Senhor nas nossas escolhas e nas nossas decisões. E se assim nós fizermos, nós teremos sucesso na nossa missão, tá? Então vamos avançar para o nosso segundo subtópico, que são os resultados da escolha de Ló. Ló, ele escolheu viver sem a direção de Deus. Isso é muito perigoso, né? Porque tempos depois ele foi levado cativo por quatro reis que invadiram aquela terra. E é interessante observar que o homem, Ló, que tinha feito escolhas, né, baseadas nas vantagens pessoais ali, né, ele escolheu as campinas do Jordão, a terra mais verde, né, o lugar mais, digamos assim, mais bonito à vista, né? Então, ele fez essas escolhas baseadas nas vantagens, só que depois ele teve tudo levado. Ele virou um prisioneiro de guerra e levaram todos os seus bens e, além de tudo, levaram a sua família. Então, adianta fazer escolhas baseadas em vantagens pessoais? Né? Então, Ló, ele estava escolhendo exatamente aquilo que ele havia plantado. Ele colocou a vida dele em risco e, acima de tudo, colocou também a vida da família dele em risco. Né? E o resultado, então, foi uma tragédia. E aí tem uma pergunta para nós aqui. O que você tem plantado? Saiba que um dia você vai ter que colher, né? Então, fique atento às decisões que você toma. Para quê? Para não expor a sua família a ruínas espirituais, como aconteceu com Ló. Vamos então para o nosso terceiro subtópico, a atitude de Abrão para com Ló. Querido professor, esse aqui é um momento importante para você levar os seus alunos à reflexão. Faça para eles a seguinte pergunta: o que você faz quando alguém te aborrece e depois precisa da sua ajuda? Você dá lugar à compaixão ou ao ressentimento? Assim que Abrão, então, ele soube, né, o que havia acontecido com Ló, sabe o que ele fez? Ele armou os seus homens e ele partiu para a batalha, né? E aí ele foi, guerreou, venceu aquela guerra e trouxe de volta Ló, a sua família e todos os seus bens. E aí pode parecer que foi uma atitude incoerente, né? Mas a Bíblia nos ensina a agir exatamente assim. Vamos ver o que está escrito lá em Lucas, capítulo 6, versículo 35 e 36? Lucas, capítulo 6, versículo 35 e 36. Diz assim, ó: Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos,
como também vosso Pai é misericordioso, né? Então, a orientação bíblica para nós é amar os nossos inimigos, é ser misericordioso até com aquele que nos faz mal, né? Então, fica essa lição para nós. Vamos avançar para o nosso terceiro tópico, os altares erguidos por Abrão. O nosso primeiro subtópico diz: Abrão, um construtor de altar. Abrão, ele não é simplesmente ou apenas um exemplo de fé e obediência. Abrão também é um exemplo de um verdadeiro adorador. Por onde Abrão passava, ele erguia um altar e ele deixava ali a sua marca de adorador, né? Segundo o registro bíblico, ele ergueu 4 altares. Isso nos mostra, então, que a gratidão ela faz parte da vida de um verdadeiro adorador, né? Isso mostra quem Abrão era, que tipo de adorador Abrão era. E aí tem uma pergunta aqui para você. Você tem sido grato a Deus pelas bênçãos e pelas promessas que você já recebeu? Ao longo da sua caminhada, você tem deixado marcas de um verdadeiro adorador? Então reflita sobre isso, tá? Vamos avançar para o nosso segundo subtópico, mais um altar. Abrão, ele também construiu um altar em Betel, e esse ponto é muito importante, tá? Porque Betel significa casa de Deus. Como um verdadeiro adorador, Abrão ele sabia a importância de estar na casa de Deus. E aqui nós fazemos uma ponte com a nossa realidade, porque muitos cristãos eles já não valorizam mais a comunhão na casa de Deus. E aí existe um movimento que tem crescido muito, né, que são os chamados desigrejados. Eles então argumentam que Deus ele não habita em templos feitos por mão de homens. E isso é verdade, né? Só que Deus ele não habita entre 4 paredes, mas foi ele quem ordenou para que o povo construísse um lugar para adoração. E aí, quando o povo se reúne em um só propósito, em adoração, no templo, na casa de Deus, ele se faz presente. E a Bíblia nos mostra isso várias ou inúmeras vezes, tá? E aí, em Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus afirma o seguinte, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Tá? E além disso, quando Jesus ele prometeu enviar o Espírito Santo, ele disse assim, olha, ele estará em vós, isto é, individualmente, tá? E habitará convosco, isto é, coletivamente. Tá? Aí, ó, querido professor, nesse ponto aqui é bom você enfatizar para os seus alunos que a adoração individual ela é indispensável, porque ela implica em comunhão com Deus. Porém, ela não substitui a adoração coletiva, porque a adoração coletiva implica em comunhão com os nossos irmãos. Ademais, é um dever de todo cristão se reunir, né? Basta você ler Hebreus capítulo 10 e o versículo 25. O nosso terceiro subtópico, o altar em Hebrom e Moriá. Hebrom significa união. E aí, então, isso aponta para o fato de que a comunhão ela é indispensável para quem oferece algo diante do altar. Lá em Hebreus, capítulo 13 e versículo 1, a Bíblia ela nos ensina a viver no amor fraternal. Aí nós vamos observar que Ló, ele se separou, aliás, Abrão se separou de Ló, mas ele não deixou de amar Ló, né? E aí também tem um texto muito interessante que vai nos ensinar sobre esta união, né, com os nossos irmãos, estar bem com os nossos irmãos quando nós chegarmos diante do altar. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 5,
versículo 23 e 24. É um texto muito forte. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Leiamos. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Então essa é a orientação bíblica para nós. Então Abrão, ele também construiu um altar lá em Moriá. E esse talvez tenha sido o altar mais difícil que Abraão construiu. Por quê? Porque ali seria colocada a sua fé à prova, né? E aí, nesse altar, Abraão ele teve que oferecer o bem mais precioso que ele possuía, que era Isaque, o filho da promessa, né? Então, esse altar de Moriá, ele representa a prova de que Abraão ele foi provado em fé, em obediência, em entrega e em submissão, e ele passou na prova. Tá? E aí tem uma pergunta aqui para nós, para mim e para você, né? Eu vou fazer para você. Você tem oferecido o que diante do altar do Senhor? Aquilo que é precioso ou algo que você já está prestes a descartar? Então faça essa reflexão, reflita também com os seus alunos, você que é professor. Vamos então para a nossa conclusão. Querido aluno, querido professor, e a você que me assiste, Abrão ele foi provado porque depositou a sua confiança em Deus, né? E aí ele agiu por fé e não pela vista. E por isso então que ele foi recompensado. A fé verdadeira, ela é provada nos embates da vida. Por isso então que ao longo da nossa caminhada, nós também teremos embates, né? A nossa fé será confrontada e nós teremos que tomar decisões importantes. Aí, nesse momento, a nossa melhor escolha é fazer o quê? É buscar a direção de Deus, como Abraão fez, para nós não errarmos o caminho como Ló, né? Por fim, então, assim como Abraão foi grato a Deus, nós também devemos ser gratos a Deus e erguer a cada dia altares de louvor e gratidão àquele que nos sustenta e continuamente cumpre as suas promessas. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.